E Satanás, ele sempre tenta tirar Cristo, palavras de Cristo. E se você observar na sua vida, você vai descobrir que as suas maiores tentações residem em acreditar e respeitar o que Cristo diz ou não. Porque Satanás está tentando tirar isto, tentando tirar o brilho de Cristo. Agora, ele tenta de várias formas. E na Campina de Dura é algo impressionante. Tinham 3 coisas. Tinha o trono de Nabucodonosor. Ali está o maior monarca do mundo. A Babilônia foi um império universal. Nós não podemos entender tudo que este império teve. Mas foi um império tremendo. Babilônia foi uma cidade impressionante. Ali estava o trono do homem mais poderoso do mundo. Ele tinha mais poderes que qualquer governante dos nossos dias. Nabucodonosor era o comandante do mundo civilizado. Ao lado estava a imagem. Uma imensa imagem de quase 27 metros de altura, de puro ouro. Agora imagine, se ele tinha tanto ouro para colocar numa estátua de 27 metros, imagina quanto ele tinha de reserva. Poder, está notando? Tem força. Agora, não era só essas 2 coisas, não era só o trono e a estátua. Lá na Campina de Dura também tinha a fornalha. Aliás, a fornalha foi casual. Porque para construir uma estátua desse tamanho, você tem que concordar que precisava de uma fornalha. Porque o ouro só pode ser moldado em alta temperatura. E então, aquela fornalha, a princípio, ela fora construída para a fundição do ouro. E para a construção da estátua. Mas de repente alguém chegou ali e disse: Nabucodonosor, ó rei, esta fornalha, e principalmente acesa, poderá ser um instrumento poderoso de pressão. Então lá na Campina de Dura tinham 3 coisas. O poder, a imagem de adoração e o instrumento de pressão. De repente se levantou o porta-voz. E o porta-voz se levantou e disse: olha, vocês foram convidados para um culto pagão. Vocês foram convidados para uma reunião pagã. E a reunião pagã, ela tinha um objetivo: tirar o nome de Cristo da história. Tirar o poder de Cristo. Tirar a força de Cristo. E vocês vieram para esta reunião e vai ter toda uma doxologia, vai ter um culto, e vocês vão participar. Vocês não vão ficar aí parados, vocês vão participar. E nesse culto, vocês terão uma participação. E sabe qual vai ser o momento? Quando vocês ouvirem o som da orquestra, quando vocês ouvirem o som dos metais, das cordas, vocês não podem se esquecer. Todos devem se ajoelhar. Quem não se ajoelhar será jogado imediatamente no fogo. Quem não se ajoelhar será jogado na fornalha. Interessante o inimigo. O inimigo, por muito tempo, perseguiu o cristianismo. Ele tentou destruir o cristianismo perseguindo. E chegou um momento que ser cristão custava a vida. Dizer que você era cristão custaria a tua vida. E esse momento, muitos cristãos perderam a vida. Muitos cristãos foram mortos. E nesse momento, aconteceu um fenômeno. Porque cada cristão que morria, surgiam 4, 5, surgiam 10. E o inimigo começou a ver: puxa, se eu mato um, surgem 10, eu estou com uma tática errada. Eu estou com uma ideia errada. Porque eu estou evangelizando o mundo. Eu estou acelerando o meu fim. Porque quando o evangelho atingir todo mundo, virá o fim. Então eu estou antecipando o meu fim, vou mudar. E eu vou me misturar. Eu vou entrar no meio deles. Interessante, Satanás, ele muda de tática. Tem hora que ele persegue, tem hora que ele recua. Na Campina de Dura houve pressão. Esses vão ser os 2 lances. Ele vai recuar, ele vai pressionar. E na Campina de Dura foi dito: quem não se ajoelhar vai morrer. Agora eu quero dizer uma coisa a vocês. Na Campina de Dura, você viu aqui na Bíblia, o tipo de pessoa que estava ali. Eram homens de importância. Eram pessoas de comando, governadores, políticos, homens de valor do Império Babilônico. E agora, eu gostaria de lhes dizer o seguinte: estava cheio de gente ali conquistada por Nabucodonosor. Eles não davam a mínima para a crença de Nabucodonosor. Estavam ali porque tinham sido forçados, foram obrigados. Então, quando
o porta-voz disse, quem não se ajoelhar, sabe o que eles disseram? Olha, eu não creio no que Nabucodonosor prega, mas eu também não vou morrer. Eu não vou dar minha vida por uma causa boba. Eu não vou perder minha vida por uma crença estúpida. Eu não creio no que ele está falando, mas eu não vou morrer por causa disso. Sabe como é que nós chamamos esse comportamento? A gente chama esse comportamento de existencialismo. Sabe o que é existencialista? Existencialista é aquele que vive pela existência. Tudo pela existência. O que importa é viver. Não importa o que você faça, o que importa é viver. Essa é uma teologia interessante. Se para viver você tem que mentir, você mente. É mentirinha branca. Eu preciso viver. Eu preciso estar forte na empresa, eu tenho que mentir. Se para viver eu preciso roubar, então eu vou roubar. Essa teologia de ladrões. Eu vou roubar para viver. Se para viver eu tenho que vender o meu corpo, eu tenho que expor o meu corpo nu, não importa, o meu corpo não vale nada. O que importa é viver. Agora olha só como o mundo e as suas ideias não têm nada a ver com o cristianismo e os seus princípios. Enquanto o mundo diz o que importa é viver, sabe o que diz o cristianismo? O cristianismo não diz isso, diz o contrário, o que importa é morrer. E importa sim se aniquilar, e importa se humilhar. Enquanto o mundo diz importa viver, o cristianismo diz não é importa viver, e importa como se vive. Você não muda, você não perde seus princípios. É preferível morrer do que transgredir um mandamento. É preferível perder a vida do que desobedecer. É melhor você ter convicções do que você não ter convicções. É melhor pagar por suas convicções do que perecer no medo. Na Campina de Dura, tinha muita gente que quando foi dito, quem não se ajoelhar vai morrer. Tinha muita gente que disse, opa, eu já me decidi, eu vou me ajoelhar. Eu não creio, mas vou me ajoelhar. Mas na Campina de Dura, tinha um jovem cristão. É uma alegoria. Esse jovem cristão é mais ou menos. Vocês conhecem um homem mais ou menos? Você já viu alguém mais ou menos? Já? Não, por favor, não fique agora apontando, né? Não diga, estou vendo. Nós estamos gravando esse programa no auditório, numa igreja, e eles correm o risco agora de querer apontar. Estou vendo, o pastor quer o nome dele, eu sei. Não aponte. Você conhece alguém mais ou menos? Sabe o que é mais ou menos? Já está dito. É mais e menos. Mais ou menos ele tem um pouco do mais e um pouco do menos. Interessante. O que é mais ou menos? Ele crê, ele sabe a verdade, ele não crê, ele sabe. Ele sabe o que é certo, ele sabe os mandamentos, ele sabe as doutrinas, ele sabe os princípios. Isso é mais. Ele leu a Bíblia, ele é um cristão, ele já foi à igreja, ele assiste culto, isso é mais. Agora, ao menos, ele não tem coragem de viver. A Bíblia diz, descanse no sábado, ele não tem coragem. A Bíblia diz, não adulterarás, ele não tem coragem. A Bíblia diz, você não deve comer comida imunda, ele não tem coragem. Enquanto ele tem o mais, ele também tem o menos. Isso é mais ou menos. Ele sabe o que é certo, mas não vive de acordo com aquilo que é certo. Isto é mais ou menos. E na Campina de Dura está em apuros. Sabe por quê? Porque o porta-voz está dizendo, quem não se ajoelhar vai morrer. E se você não se ajoelhar, perde a vida. Acontece que esse crente, esse cristão, ele é muito inteligente, ele é muito sábio. E antes da música tocar, ele começa a dar uma olhada na multidão. Ele começa a ver o povo. E ele tem mais ou menos o tamanho do pastor Areli, né? Agora, eu quero aqui fazer um adendo, por favor. Nunca pense que os baixinhos são mais ou menos, por favor. Coitadinho deles. Já recebe tanto apelido, né? Ele não quer dizer que são mais ou menos. É que eu só estou usando uma ilustração. Eu tenho 1,60 m e pouquinhos, né? Bem, ele tem mais ou menos o tamanho do pastor. E ele então começa a olhar a multidão. E ele encontra um grandalhão de 1,93 m. E ele é inteligente. Ele pensa, bem, um grandalhão de 1,93 m, quando se ajoelha, vai ficar com 1,27 m. Bem, eu tenho 1,62 m, não vou ter dificuldade para ficar de trás.